30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Agosto Laranja é o nome da campanha que faz um alerta à sociedade sobre os riscos e cuidados com a doença. Nessa entrevista, você vai conhecer os sintomas, os tipos de tratamento e as possíveis causas da esclerose múltipla. Eu converso agora com Ana Cláudia Piccolo, neurologista, assistente do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes da Faculdade de Medicina do ABC. Doutora Ana Cláudia, muito obrigado pela sua participação no Cidadania. Seja bem-vinda à TV Senado. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vamos conversar um pouco sobre essa doença, né? Vamos começar explicando o que é a esclerose múltipla e quais seriam esses primeiros sinais de alerta que devem levar uma pessoa a investigar se é o caso, se tem alguma possibilidade de ter a doença. Então, a esclerose múltipla é uma doença que basicamente acomete pessoas mais jovens, na faixa etária dos 20, 30 anos, embora possa acometer crianças e pessoas mais velhas. Então, toda vez que uma pessoa nessa faixa etária de 20, 30 anos se queixa de uma perda visual, principalmente quando ela perde a visão com dor ocular, a movimentação ocular, esse é um dos sintomas. Sintomas de alteração da sensibilidade, então formigamento, perda da sensibilidade no rosto, no braço, na perna, perda de equilíbrio, vertigem, que pode simular até uma crise de labirintite, perda motora, perda dos movimentos, incontinência urinária, não consegue controlar o xixi. Esses são sintomas da esclerose múltipla. Nós consideramos um surto, né, que é um evento agudo, quando ele dura mais de 24 horas. E como é que ela acontece dentro do organismo? Ela atinge só o cérebro? E como é que é esse processo? Como é que ela se inicia dentro do organismo da pessoa? Muito bem. Essa doença acomete o chamado sistema nervoso central. Nós temos o sistema nervoso periférico, que envolve os nervos e os músculos, e nós temos o sistema nervoso central, que é a medula espinhal e o encéfalo, o cérebro e a região do tronco cerebral e do cerebelo. Então, ela acomete o sistema nervoso central. Ela acomete as células que que formam a mielina, que é uma estrutura proteica que protege os neurônios do sistema nervoso central. Então, ela, diferente de outras doenças, ela acomete o sistema nervoso central. Esse processo de acometimento do sistema nervoso central, ela tem um processo inflamatório, né? O que esse processo inflamatório causa no sistema nervoso central que desencadeia esses sintomas que a senhora apresentou aqui para a gente no começo da conversa? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Para realizar um movimento, o cérebro manda um comando através de um sistema que chama piramidal, um sistema motor, né, que vai até a medula, e da medula esse sinal chega através do nervo periférico para o músculo e o movimento, né? A bainha de mielina é uma estrutura proteica que ela reveste as células motoras, sensitivas, sensoriais, relacionadas ao equilíbrio do sistema nervoso central. E essa bainha, ela serve para facilitar a condução nervosa. Então, quando eu tenho uma ativação de uma inflamação que agride a mielina, eu vou ter perda da mielina, a gente chama desmielinização. E essa perda vai determinar uma perda de função daqueles neurônios que foram acometidos. Então, se foram os neurônios relacionados ao sistema motor, a pessoa perde o movimento. Se forem os neurônios relacionados ao nervo óptico, ela vai perder a visão. Se for relacionada à condução sensitiva, ela vai perdendo a sensibilidade e assim por diante. Agora, o que desencadeia esse processo inflamatório, que faz desencadear a perda da mielina, é uma ativação do sistema imunológico de forma errada. Então, o sistema imunológico, né, que é composto principalmente pelos linfócitos,
chamada resposta imune adaptativa, e também pela resposta imune inata, que é quando a gente corta a pele, o músculo, e a gente vai combater aquela situação para não inflamar, então vão lá os glóbulos brancos. No caso dos linfócitos, eles estão relacionados à defesa contra as células estranhas, então células cancerígenas, células virais. E quando esses linfócitos são ativados de forma errada, inadvertida, como, por exemplo, alguma partícula da mielina, eles vão achar que a bainha de mielina é estranha e vão atacar o próprio sistema nervoso central. Então, ela é uma doença autoimune, porque o linfócito que estaria ali para combater uma situação estranha de um vírus, de uma célula cancerígena, ele passa a ser estimulado de forma errada e atacar a bainha de mielina. E nesse momento, onde ocorre o ataque, eu tenho surto, né, e eu perco a função daquela estrutura que foi cometida. Esses primeiros sintomas, esses primeiros surtos, eu me recordo agora que tem diferentes tipos de esclerose múltipla. Quando a pessoa percebe esses primeiros sinais, ela procura um médico, procura uma ajuda médica. Ele é definitivo já, ou será que uma pessoa que tem os primeiros sintomas e faz o exame médico precoce, o mais rápido possível, existe possibilidade de, nesse momento, a doença não se desenvolver ou, uma vez iniciado o processo, tem que ser feito um tratamento, não existe uma alternativa e não teria um caminho em que o corpo regenere e evite o desenvolvimento da doença? Bom, como toda doença autoimune, isso acontece também com as doenças reumatológicas, né, como lúpus. Uma vez iniciado o processo, ele tem que ser controlado. Ele não é possível, né, que haja uma cura desse processo sem que você realize um tratamento. O que a gente conhece hoje, e a gente consegue fazer esse diagnóstico mais rapidamente, porque hoje nós temos técnicas como a ressonância magnética, que 20 anos atrás era de difícil acesso, hoje é mais fácil, embora ainda para algumas localidades seja mais complicado. Mas o que a gente aprendeu nesses últimos anos é que quando o paciente tem o primeiro surto, né, o primeiro ataque, normalmente a doença começou 10 anos para trás. Isso porque em locais como a Escandinávia, onde essa doença é mais predominante, né, Suécia, Dinamarca, norte da Europa, eles estudaram prospectivamente, ou seja, eles acompanharam pacientes que eram considerados de risco para esclerose múltipla e eles viram que anos antes essa pessoa já tinha alguns sintomas ou alterações na própria ressonância que já sugeriam o diagnóstico. Então, assim, o ideal é que a gente reconheça esse sintoma o mais rápido possível. E hoje, o que a gente sabe é que quanto mais precocemente a gente começa o tratamento, mais facilmente a doença é controlada e eu posso evitar as incapacidades. Você falou sobre as formas de doença, então a gente tem a forma mais predominante, que é a forma remitente e recorrente, onde a pessoa tem um surto que dura no mínimo 24 horas, às vezes um mês. Se ela procura o médico, ela é tratada desse surto e o surto regride, né? Ou ele pode deixar sequela se for muito grave ou não for tratado, e ela passa um tempo sem surto, né? E depois volta a ter o surto. É óbvio que esse tempo é mais curto se ela não tiver em tratamento. E tem uma forma mais rara, 10% dos casos, que é a forma progressiva, onde você tem uma resposta inflamatória diferente, e não ocorre ataque, mas sim uma inflamação crônica com perda progressiva da incapacidade. Então ela começa, por exemplo, com uma dificuldade para caminhar, que vai piorando cada vez mais, ou começa com uma incontinência urinária, ou um desequilíbrio que vai piorando, sem que a gente determine aquela fase de surto, onde há uma piora aguda, uma piora súbita do sintoma. E é possível identificar cedo, por exemplo, numa criança, numa pessoa numa idade mais inicial, a predisposição ao desenvolvimento da doença, de forma que se possa prevenir antes de iniciarem os sintomas? Muito bem. A esclerose múltipla ela não tem uma herança mendeliana, que a gente chama geneticamente determinada, ou seja, se a mãe ou o pai tem, a criança tem tantos por cento de ter
a doença porque é uma doença poligênica, tem muitos genes envolvidos, mas sem dúvida nenhuma o sistema HLA, que é o sistema de histocompatibilidade que nós nascemos com ele, e lá tem vários marcadores onde já está determinado qual tipo de doença que a gente pode ter no futuro. O HLA-DR15, a B1 é um dos marcadores, e o que se sabe, principalmente em estudos nessas regiões que eu falei, Canadá, Estados Unidos, Escandinávia, onde a doença é mais predominante, que crianças expostas ao vírus Epstein-Barr, né, o vírus da mononucleose, crianças obesas, né, crianças com baixos níveis de vitamina D. Por isso, essas regiões de elevada latitude, né, onde a gente tem um inverno mais prolongado. Então, essas seriam as situações de predisposição. Hoje a gente sabe, inclusive, que o próprio tabagismo, né, e a obesidade, por conta que a obesidade ela traz consigo um aumento de substâncias inflamatórias, então a obesidade ela piora tudo, ela piora o controle da hipertensão, do diabetes, aumenta o risco de Alzheimer, por exemplo, e de doenças autoimunes por conta desse status pró-inflamatório. Essas seriam as situações de risco, né? Então, nessas regiões, hoje já se cogita até, e para o mundo, né, a vacinação, uma proposta de vacinar para o vírus Epstein-Barr para tentar diminuir a chance da ocorrência dessa doença. E dentro desse grupo, né, a senhora colocou um grupo de pessoas aí que está mais relacionada com algumas questões físicas, como a obesidade, até alguns hábitos de vida também, como o tabagismo, mas a senhora falou muito de uma região em que tem, né, menor incidência do sol, e daí a gente tem o problema da vitamina D. Existem outras características, no caso aqui, por exemplo, da população brasileira, que já são observáveis, que a gente poderia dizer, olha, tal perfil da população, se é majoritariamente feminino ou masculino, se essa faixa etária dos 20 aos 40, ou se isso já está ampliando também, se a gente teria algumas características que poderia definir um perfil de pessoas propensas a desenvolver a esclerose múltipla? Então, classicamente, ela comete mais mulheres no período fértil, né, dos 20, 30 anos, e brancos, né, ela ocorre mais em caucasianos. Então, veja que no Brasil, ela é mais comum no sul do país e no sudeste, por exemplo. Porém, o que a gente sabe é que quando acomete afro-americanos, afro-brasileiros, essa doença é mais grave. Ela acomete homens também, em menor proporção que mulher, 3 mulheres para um homem, mas quando acomete o homem, ela também é mais grave. Então, o que nós temos de característica na nossa população, que embora nós estejamos, então, numa faixa de latitude menor, por exemplo, no Canadá, eu tenho aí 100 pessoas acometidas a cada 100 mil habitantes, né? Aqui no Brasil isso chega a 20, no máximo 30 pessoas por 100 mil habitantes, né? Então, no Equador, por exemplo, isso é muito menor. Então, a incidência da doença é menor, né? Mas ela é mais grave, muitas vezes por conta dessa questão populacional da ascendência afro-brasileira. E em relação ao diagnóstico da doença, como é que é feito esse diagnóstico? Ele pode ser feito só por um exame clínico ou são necessários exames como a ressonância magnética que a senhora colocou? Veja, os sintomas são inespecíficos, eles podem acontecer em outras doenças. Então, o que é mais clássico, assim, que chama muita atenção, é a questão de um sintoma neurológico, com perda visual principalmente, um acometimento de perda de sensibilidade, formigamento, desequilíbrio, acometendo uma pessoa jovem. Muitas vezes esses sintomas são subestimados, eles passam como uma crise de nervoso, uma crise de labirintite, ou um problema de coluna, né? E acaba que esses pacientes melhoram, porque às vezes nos primeiros surtos eles conseguem se recuperar e não chegam ao diagnóstico. O diagnóstico, ele é feito, o exame físico ele sugere, né, as alterações nesses sistemas mais comumente, como eu citei, mas eles podem acontecer em outras doenças, como AVC, uma manifestação de um focal de uma enxaqueca. O diagnóstico diferencial é amplo, mas o que fecha o diagnóstico é a ressonância magnética, né? Então, a ressonância magnética, ela é capaz de detectar lesões que são típicas da esclerose múltipla em locais típicos que a esclerose múltipla acomete. E o exame do líquor, porque no líquor eu consigo ver o processo inflamatório.
que é aumento de imunoglobulinas, a gente chama de bandas oligoclonais. Então, toda vez que eu suspeito de esclerose múltipla, mesmo no primeiro surto, eu tenho condições de fechar o diagnóstico pela ressonância do crânio e da coluna e pela pesquisa no líquor dessa imunoglobulina. Agora, tem algumas características da doença, por exemplo, principalmente nesse estágio inicial, como a fadiga, um pouco a perda, às vezes, de força muscular, até problemas cognitivos, que lembram também algumas características daquela chamada Covid longa. Nós já fizemos aqui no Cidadania algumas entrevistas falando sobre essa questão, especialmente no tempo da pandemia. Existe alguma relação entre a Covid e o desenvolvimento da esclerose múltipla? É observado isso na ciência hoje? Alguns casos em que a pessoa que teve Covid posteriormente desenvolveu a esclerose? Excelente pergunta. Hoje a gente tem, e está se estudando muito isso, embora seja inespecífico, sejam sintomas que podem acometer outras entidades nosológicas, mas fadiga, por exemplo, enxaqueca, queixas urinárias, aquela bexiga hiperativa, vontade de ir no banheiro muitas vezes, a própria depressão e dor crônica hoje, quando você verifica pacientes que tiveram diagnóstico de esclerose múltipla posteriormente, estudos prospectivos, de banco de dados populacionais como no Canadá, verificaram que pessoas com esclerose múltipla elas tinham esses sintomas mais frequentemente antes da doença, e no caso da fadiga, é um sintoma muito comum da esclerose múltipla, em relação à Covid, nós tivemos a oportunidade da Academia Brasileira de liderar um estudo prospectivo da Covid nos pacientes com esclerose múltipla e do espectro neuromielítico, doenças desmelinizantes, e não houve um aumento de casos relacionados à Covid. Em relação a pacientes com esclerose múltipla que tiveram Covid, não houve um aumento da gravidade, também a vacina não determinou nenhum tipo de situação, até inclusive a gente recomenda a vacinação para esses pacientes, já que as vacinas não são de vírus vivos, e não houve um aumento da doença. Agora, você tem razão quando você fala da Covid longa e da fadiga, provavelmente, nesses casos, você deva ter ativação de estruturas neurais semelhantes a que a esclerose múltipla ativa. Porque isso também pode acontecer, por exemplo, na síndrome da fadiga crônica e na fibromialgia. São doenças diferentes e que o paciente cursa com fadiga, existe um eixo ali da região frontal com uma outra região do cérebro que chama tálamo e cerebelo, que quando ativada, o paciente pode ter um aumento da sensação de fadiga. Então, talvez essa seja a correlação, mas uma com outra não, felizmente. E em relação ao tratamento, uma vez feito o diagnóstico, a gente aqui passou por todos esses esclarecimentos sobre sintomas, possíveis causas, perfil das pessoas, o diagnóstico, e daí a gente chega na fase do tratamento. Como é hoje, o que a gente tem hoje de tratamento e o que isso proporciona em termos de qualidade de vida para as pessoas que têm a esclerose múltipla? Então, nós temos dois tipos de tratamento. O tratamento específico, que é usar medicamentos que vão fazer o controle imunológico, o controle desses linfócitos que estão hiperativados. E o tratamento dos sintomas, ou seja, dos sintomas que um paciente com esclerose múltipla tem. Em relação ao tratamento dos sintomas, então, se o paciente, por exemplo, tem uma bexiga hiperativa, uma urgência urinária, uma vontade incontrolável de ir no banheiro, ou uma perda urinária, nós podemos usar medicamentos para o controle dessa situação, que são os anticolinérgicos, os alfa-adrenérgicos. Se a pessoa tem depressão, por exemplo, a gente pode usar medicamentos antidepressivos. Dor, nós temos tratamentos específicos para dor, com medicamentos e também com acupuntura e outras situações. Para fadiga, já é uma situação mais difícil de tratamento, mas o que a gente recomenda mais, principalmente porque isso piora nos dias quentes, é usar roupas mais leves, ambientes menos quentes, não fazer exercício embaixo de situações de calor, e principalmente recomenda-se sim
Isso é importante falar, o tratamento da esclerose, além de emagrecer, né, combate ao sedentarismo. Os pacientes que realizam exercício físico, eles melhoram da fadiga e melhoram o controle da doença. Né? Você tinha perguntado de cognição, eu acabei me esquecendo. Cognição, ela acaba sendo uma queixa importante do paciente desde o início, mas diferente da doença de Alzheimer, não é a memória que está comedida, mas a performance. São as chamadas funções executivas, a velocidade de processamento. Então, o paciente sente-se mais lento no trabalho, mais dificuldade para realizar as atividades, e para isso não existe tratamento ainda, infelizmente, específico, mas você pode ter exercícios, por exemplo, de reabilitação cognitiva. E o tratamento da doença, quando você trata a doença com os medicamentos imunomoduladores, imunossupressores, você vai controlar a doença, você vai melhorar todos esses sintomas. Então a ideia, e hoje, felizmente, a gente tem muitas moléculas disponíveis para tratamento, é tratar o mais precocemente possível. Hoje já se discute, se você fizer um diagnóstico na fase de síndrome radiológica isolada, que é quando um paciente vai no médico por uma dor de cabeça ou qualquer outra situação, e você faz uma ressonância com imagem típica, já se discute iniciar o tratamento aí. Mas hoje, inclusive, a gente já inicia o tratamento desde o primeiro surto, a gente fecha o diagnóstico, e já escolhe a medicação de acordo com o perfil do paciente. É possível, tanto nos medicamentos disponíveis pelo SUS, quanto pela ANS, pela medicina suplementar, você olhar o doente, se ele tiver sinais de uma doença mais grave, já iniciar com uma medicação mais potente, e se ele tiver uma doença mais leve e moderada, iniciar com uma medicação de potência moderada. Então, nós temos já há muitos anos os medicamentos injetáveis, depois passamos para os via oral e hoje nós temos os anticorpos monoclonais. A boa notícia é que mesmo esses medicamentos com elevada intensidade, medicamentos mais eficazes, hoje eles têm se mostrado nos estudos de 10 anos de acompanhamento mais seguros. Inclusive, hoje nós temos mulheres engravidando muito mais, porque a doença está controlada e a gente sabe, inclusive, que a gravidez e o aleitamento materno protegem aquela mulher que é mais susceptível dos surtos. Então, hoje nós temos vários medicamentos disponíveis, a maioria, inclusive, felizmente disponíveis pelo protocolo do SUS. Então, o mais importante é o diagnóstico precoce e, se possível, é que seja acompanhado num centro de referência com o especialista, para que ele possa, inclusive, ter um acompanhamento multiprofissional para tratar todos os tipos de sintomas da doença. É possível hoje que a gente controle essa doença. E o que antes, 10, 20 anos atrás, era uma doença que em 15 anos o paciente estava em progressão, já necessitando de apoio para andar, incapacitado, aposentado, hoje é possível que a gente possa controlar a doença e prevenir a progressão da doença. Impedir a progressão da doença é tratar adequadamente, precocemente esse paciente. E aí proporcionar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, elas conseguirem ter uma vida mais longa e com mais qualidade. Perfeitamente, exatamente. Então, a gente, quando acompanha esses pacientes, a gente sempre fala isso nos congressos, não basta perguntar se está tendo surto ou examinar e ver se piorou. A gente sempre faz ressonância a cada ano ou 2 anos para ver se teve novas lesões, mas principalmente aquilo que você chamou a atenção. Perguntar sobre como vai a questão das funções cognitivas, então como está a sua performance no trabalho. Nós temos hoje instrumentos de avaliação para detecção disso, verificar a fadiga, se tem que tratar a fadiga, orientar, acompanhar esse paciente quanto qualidade de vida, né? Interromper tabagismo, incentivar exercício físico, perda de peso, né? A gente sabe que situações como, por exemplo, periodontite, né, que também é uma situação assim como obesidade que aumenta o processo inflamatório no organismo, também pode agravar a doença. Então, é um cuidado multiprofissional, né, que esses pacientes precisam para ter uma melhor qualidade de vida. Doutora Ana Cláudia, para a gente encerrar a nossa entrevista, a nossa pergunta final, que homenageia o nome do programa, e saúde também é cidadania, eu pergunto para a senhora, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania é exercer o direito de ser feliz. Cidadania é exercer o direito de viver bem. E no caso da esclerose múltipla, cidadania é poder ter acesso ao médico quando você
tem um sintoma neurológico que precisa ser investigado. Essa é a minha ideia de cidadania. Muito obrigada. Acho que programas como esse são de suma importância para que a gente possa ter diagnóstico de uma doença que é tratável, que existe medicamentos disponíveis na saúde pública e que acomete pessoas tão jovens que podem ter o seu futuro abortado enquanto que a gente tem oportunidade de tratamento para eles. Muito obrigada. Eu agradeço também a senhora, obrigado pela sua participação. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Acompanhe também a TV Senado pelo nosso canal no YouTube. Ative as notificações e faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que acompanham as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.